Havia um pequeno baú de madeira no fundo do armário, atrás de caixas de sapatos e casacos de inverno que raramente eram usados. Ele estava ali há tanto tempo que sua presença era mais uma memória do que um fato. A madeira escura estava coberta por uma fina camada de poeira cinzenta que disfarçava os entalhes delicados em sua tampa. A fechadura de latão, em formato de folha, perdera completamente o brilho, assumindo um tom opaco e manchado pelo tempo. Ninguém se lembrava exatamente quando ele fora guardado ali, nem o que continha. Era apenas parte da geografia silenciosa da casa. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Um dia, durante uma arrumação tranquila de fim de tarde, a porta do armário foi aberta completamente e a luz suave que entrava pela janela do quarto alcançou aquele canto esquecido. Por um momento, ele pareceu apenas mais um objeto a ser movido ou descartado, mas algo em sua forma compacta e sólida chamou a atenção. Havia uma promessa de segredo nele, uma história contida que o silêncio do armário havia preservado. A decisão de tirá-lo dali não foi súbita, mas sim um desdobramento natural daquele momento de calma. Era hora de trazê-lo de volta à luz. Com cuidado, as caixas foram movidas para o lado. As mãos alcançaram o baú, sentindo o frio da madeira e a textura fina da poeira. Ele era mais pesado do que parecia. Foi puxado para fora do armário e colocado sobre o tapete macio do quarto. Ali, sob a luz direta, seus defeitos se tornaram mais claros. Havia um pequeno arranhão perto da base, uma das dobradiças parecia ligeiramente frouxa, e a tampa não fechava com um clique perfeito, mas com um baque surdo e insatisfatório. Ele não estava quebrado, apenas adormecido, desgastado pela negligência. A ideia que se formou foi simples e clara: restaurá-lo. Não para descobrir um tesouro perdido ou desvendar um grande mistério, mas pelo simples ato de cuidar, de devolver a um objeto esquecido sua beleza e sua função. A promessa não era de riqueza, mas de ordem, de transformar aquele pedaço de madeira empoeirada em algo que pudesse ser visto e tocado com apreço. A tarefa traria uma calma própria, um propósito contido em pequenos gestos: limpar, consertar, polir. Cada passo seria uma forma de apagar o tempo e a indiferença. O quarto era o lugar perfeito para começar. Era um espaço silencioso, com paredes de cor clara e poucos móveis. Uma grande janela dava para um jardim tranquilo, e o sol da tarde criava longas sombras no chão de madeira. O único som era o tic-tac suave de um relógio de parede e o farfalhar distante das folhas lá fora. Era um ambiente que convidava à concentração e ao trabalho manual. O baú, agora no centro do tapete, parecia um paciente esperando por cuidado. O primeiro passo seria apenas observar. Sentado no chão ao lado do baú, era possível notar detalhes que a escuridão do armário escondia. Os entalhes na tampa não eram aleatórios, formavam um padrão de videiras entrelaçadas. As laterais eram lisas, mas a madeira tinha um veio rico e profundo que a poeira não conseguia esconder totalmente. A pequena chave ainda estava na fechadura, igualmente opaca. Girar a chave foi o primeiro teste. Ela se moveu com um rangido rígido, protestando contra o movimento depois de tanto tempo parada. Mas com um pouco de pressão, o mecanismo cedeu e a tampa se abriu. O interior exalava um cheiro seco e antigo, uma mistura de madeira velha e papel. Estava vazio, exceto por um forro de veludo azul escuro, desbotado e solto nos cantos. A restauração seria completa, por dentro e por fora. O plano estava traçado, e a tarde tranquila se estendia à frente, cheia de potencial. O trabalho começou com a preparação do espaço. Uma velha manta de algodão foi estendida sobre o chão de madeira, perto da janela, para proteger a superfície e criar uma área de trabalho definida. O baú foi cuidadosamente levantado e colocado no centro da manta.
A luz natural seria a melhor aliada para enxergar cada detalhe, cada imperfeição que precisava de atenção. Em seguida, veio a busca pelos materiais. Não era preciso nada muito complexo. Da despensa vieram alguns panos macios e limpos, uma pequena tigela de cerâmica e uma escova de cerdas naturais, daquelas usadas para limpar vegetais, mas que nunca havia sido usada. A tigela foi enchida com água morna. Apenas água, sem sabão por enquanto. O primeiro passo era remover a camada mais superficial de poeira, o véu de esquecimento que cobria o baú. Um dos panos foi mergulhado na água e torcido até ficar apenas úmido. O toque do pano na tampa do baú foi o primeiro gesto real de cuidado. O movimento era lento e deliberado, seguindo o veio da madeira. A cada passada, uma faixa de cor escura e rica era revelada sobre o cinza. O marrom profundo do mogano, ou talvez nogueira, começou a ressurgir. O cheiro de poeira úmida subiu por um instante, um aroma de sótão e de tempo parado, mas logo se dissipou. A escova de cerdas macias foi usada para os entalhes. As videiras esculpidas na tampa tinham pequenos vãos onde a poeira se acumulara teimosamente. Com a escova seca, foi possível desalojar as partículas mais finas. O som era um sussurro, um farfalhar suave enquanto as cerdas varriam as curvas da madeira. Era um trabalho minucioso. Cada folha, cada galho torcido do entalhe foi limpo com paciência. A poeira solta era então removida com o pano úmido, que agora precisava ser enxaguado com mais frequência. A água na tigela começou a escurecer, um sinal visível do progresso. Depois da tampa, a atenção se voltou para as laterais lisas, a frente e as costas do baú. O pano deslizava mais fácil ali, revelando a beleza contínua da madeira. O pequeno arranhão perto da base foi limpo com mais cuidado. Não era profundo, mais uma marca de raspagem do que um dano estrutural. Por enquanto, ele permaneceria, uma pequena cicatriz que contava uma parte da história do objeto. Após a limpeza externa, o baú foi aberto. O interior precisava da mesma atenção. O forro de veludo azul foi tocado com a ponta dos dedos. Estava frágil e solto, descolado em vários pontos. Com muito cuidado, ele foi puxado a partir de um canto. Saiu quase inteiro, revelando a madeira nua por baixo. A cola antiga se transformou em um pó quebradiço. O veludo foi dobrado e colocado de lado. Talvez pudesse servir de modelo para um novo forro. O interior do baú também estava empoeirado. A escova foi usada novamente para varrer os cantos e o pano úmido limpou as paredes internas. A madeira ali era mais clara, menos tratada que a do exterior. Tinha um cheiro clínico e resinoso, o perfume natural da própria árvore. Com o baú agora completamente limpo, por dentro e por fora, ele foi deixado aberto perto da janela, para que o ar fresco pudesse circular e secar qualquer vestígio de umidade. A água suja da tigela foi descartada. Os panos enxaguados e postos para secar. A primeira etapa estava concluída. O baú não parecia um objeto esquecido, parecia um objeto em processo de redescoberta, respirando o ar do quarto, sua cor verdadeira mais viva sob a luz da tarde. Com a madeira limpa e seca, a atenção se voltou para a estrutura e os adornos do pequeno objeto. O baú, embora sólido, tinha pequenas falhas que comprometiam sua perfeição silenciosa. A dobradiça direita, ao ser examinada de perto, estava visivelmente frouxa. Quando a tampa era movida, havia um pequeno jogo, um movimento lateral que não deveria existir. A fechadura de latão e a chave, embora funcionais, estavam completamente sem vida, manchadas por anos de oxidação. Era hora de cuidar do esqueleto e dos adornos do pequeno objeto. A busca por ferramentas começou. Uma pequena caixa de metal, guardada em uma gaveta da escrivaninha, continha o necessário. Uma chave de fenda pequena, com cabo de madeira, um frasco de óleo lubrificante com um bico aplicador fino e um tubo de polidor de metais.
Eram ferramentas simples usadas para pequenos concertos domésticos. A primeira tarefa foi a dobradiça. O baú foi virado de lado sobre a manta, com cuidado, para dar acesso fácil aos parafusos. Eram 4 parafusos pequenos, de cabeça chata. A ponta da chave de fenda se encaixou perfeitamente em um deles. Com um giro suave, o parafuso se moveu. Não estava espanado, apenas solto. Um por um, os 4 parafusos da dobradiça foram apertados. Não com força excessiva, para não danificar a madeira, mas o suficiente para que ficassem firmes. O som de cada parafuso se assentando era um pequeno clique de confirmação. Depois de apertar, a dobradiça foi testada. A tampa agora se movia sem o jogo lateral. Abria e fechava em um arco perfeito e silencioso. Para garantir a suavidade do movimento, uma única gota de óleo lubrificante foi aplicada no pino de cada uma das 2 dobradiças. O excesso foi imediatamente limpo com um pedaço de pano seco. O movimento da tampa ficou ainda mais fluido, um gesto contínuo e sem esforço. O som do fechar mudou. Não era mais um baque surdo, mas um clique suave e preciso, o som da madeira encontrando madeira em alinhamento perfeito. Em seguida, o foco passou para a fechadura de latão e a chave. Elas foram examinadas de perto. A oxidação criara uma pátina esverdeada em alguns pontos e um escurecimento geral. Um pouco do polidor de metais, uma pasta branca e espessa, foi aplicado em um pano limpo. Com o dedo indicador enrolado no pano, o trabalho de polir começou. O movimento era circular e firme, concentrado em uma pequena área de cada vez. Lentamente, sob a fricção, a mágica acontecia. O brilho dourado e quente do latão começou a emergir sobre a camada opaca. Era como limpar uma janela embaçada e ver a paisagem do outro lado pela primeira vez. O trabalho exigia paciência. A fechadura em formato de folha tinha contornos delicados que precisavam de atenção especial. A ponta do pano foi usada para alcançar as reentrâncias. Depois de alguns minutos de polimento, um pano limpo foi usado para remover o excesso da pasta. O resultado foi uma transformação notável. O latão agora refletia a luz da janela com um brilho suave e acetinado. Não era um brilho espelhado e novo, mas o brilho quente de um metal bem cuidado. A chave recebeu o mesmo tratamento. Seu corpo pequeno e sua cabeça ornamentada foram polidos até que o metal brilhasse da mesma forma que a fechadura. A chave foi então inserida na fechadura polida. Girou sem nenhum rangido, com uma suavidade mecânica e satisfatória. O mecanismo de trava e destrava funcionava perfeitamente. Com a estrutura firme e os metais brilhando, o baú parecia mais íntegro, mais completo. Cada parte agora trabalhava em harmonia com as outras. A estrutura estava sólida e os metais brilhavam, mas a superfície da madeira, embora limpa, ainda mostrava os sinais do tempo. O verniz antigo estava desgastado em alguns lugares, e o arranhão perto da base, embora superficial, quebrava a continuidade da textura. Era hora de tratar a pele do baú, de nutrir a madeira para que sua cor e seu veio pudessem se expressar plenamente. Este seria o passo mais sensorial de todos, um diálogo direto com o material. A preparação envolveu encontrar a lixa certa. Em uma pequena caixa de ferramentas, havia várias folhas de lixa de diferentes granulações. Foi escolhida uma lixa muito fina, quase lisa ao toque, para não agredir a madeira, apenas para remover as imperfeições mais sutis e preparar a superfície. Um pequeno bloco de madeira foi usado para enrolar um pedaço da lixa, garantindo uma pressão uniforme. O trabalho começou na tampa. O movimento era sempre na mesma direção do veio da madeira, para frente e para trás, com uma pressão leve e constante. O som era um sussurro, um shh, rítmico e contínuo. Uma poeira finíssima da cor da madeira começou a se soltar, acumulando-se sobre a superfície. O cheiro que subia era o perfume seco e adocicado da madeira trabalhada. Não havia pressa.
cada centímetro da tampa, das laterais, da frente e das costas foi lixado com o mesmo cuidado metódico. A área do arranhão recebeu uma atenção especial. Com movimentos suaves e circulares, as bordas do arranhão foram suavizadas, tornando-o menos visível, integrando-o à textura geral da madeira. Ele não desapareceu por completo, mas se tornou uma parte mais discreta da história do baú. Após o lixamento, o baú foi completamente coberto por aquele pó fino. Com um pano seco e macio, toda a poeira foi removida. A superfície agora estava incrivelmente lisa ao toque, quase como seda. A madeira parecia mais pálida, como se estivesse com sede, esperando para ser nutrida. E a nutrição viria na forma de um óleo de linhaça. Um pequeno frasco do óleo foi encontrado junto com os materiais de pintura. Ele tinha uma cor de mel e um cheiro característico, terroso e oleoso. Uma pequena quantidade do óleo foi derramada sobre um pano limpo, que ficou imediatamente escuro e pesado. O pano foi então passado sobre a madeira, começando novamente pela tampa. O efeito foi instantâneo e maravilhoso. No momento em que o óleo tocou a superfície lixada, a madeira bebeu-o avidamente. A cor pálida deu lugar a um tom profundo e rico, e o veio, antes sutil, agora se destacava em padrões complexos e belos, como um mapa de rios escuros. Cada movimento do pano deixava um rastro brilhante, que lentamente era absorvido pela madeira. O processo foi repetido em toda a superfície externa do baú. O cheiro do óleo de linhaça preenchia o ar, um aroma natural e confortante. As mãos, mesmo através do pano, sentiam o óleo e a suavidade da madeira. Era um trabalho que envolvia o tato, o olfato e a visão. Cada lado do baú foi tratado, até que toda a peça estivesse coberta por uma fina camada de óleo. O brilho era profundo e natural, não um brilho vítreo de verniz, mas um brilho que parecia vir de dentro da própria madeira. O baú foi então deixado em paz, para que pudesse absorver completamente o tratamento. Ele descansava sobre a manta, sua cor agora vibrante sob a luz da tarde, parecendo mais saudável e mais vivo do que nunca. O exterior do baú estava revitalizado, mas o interior, de madeira nua, parecia incompleto. Faltava a suavidade, o toque final de cuidado que um forro proporcionaria. O antigo veludo azul, desbatado e frágil, havia sido guardado como um modelo, mas a decisão foi de usar algo novo, algo que complementasse a cor cuja e profunda da madeira recém-tratada. Em uma caixa de tecidos, guardada para projetos de costura, havia um retalho de veludo de algodão. A cor era um verde floresta profundo, uma tonalidade que evocava calma e natureza. Ao toque, era macio e denso. Seria perfeito. O primeiro passo foi a medição. Com uma fita métrica de costura, as dimensões internas do baú foram tiradas com precisão. O comprimento e a largura da base e depois a altura das 4 paredes laterais. Os números foram anotados em um pequeno pedaço de papel. O interior do baú não era um retângulo perfeito. Os cantos eram ligeiramente arredondados, um detalhe que precisaria ser considerado. O velho forro azul foi estendido sobre o novo tecido verde, servindo como um guia aproximado. Usando o papel com as anotações e uma régua, as formas foram desenhadas no avesso do veludo com um giz de alfaiate. Uma peça para a base e 4 peças para as laterais. Com os contornos desenhados, era hora de cortar. Uma tesoura de tecido, grande e afiada, foi usada para o trabalho. O som do corte era nítido e satisfatório, um zip suave enquanto a lâmina deslizava pelo material. Cada peça foi cortada com uma margem extra de alguns milímetros para garantir um ajuste perfeito e permitir pequenas dobras nos cantos.
A precisão era importante. Um corte errado poderia desperdiçar o tecido. Mas, com calma e concentração, as 5 peças de veludo verde foram cortadas perfeitamente. O passo seguinte era a fixação. Foi escolhida uma cola de artesanato, que secava transparente e não era muito agressiva com tecidos. Um pincel pequeno e chato seria usado para aplicar a cola. O trabalho começou pela base. Uma camada fina e uniforme de cola foi espalhada sobre o fundo de madeira do baú. A peça de veludo correspondente foi então cuidadosamente posicionada. Começando por um lado, o tecido foi pressionado contra a cola, alisando-o com as palmas das mãos para remover qualquer bolha de ar. Os dedos sentiam a textura macia do veludo e a firmeza da madeira por baixo. Depois da base, vieram as paredes. Cada peça lateral foi colada da mesma maneira. Primeiro a parede do fundo, depois a da frente e, por último, as 2 paredes laterais. Os cantos exigiram um pouco mais de habilidade. O tecido extra foi dobrado cuidadosamente para criar uma junção limpa e sem sobreposições grosseiras. O pincel foi usado para aplicar uma pequena quantidade de cola nas dobras, garantindo que tudo ficasse no lugar. O trabalho era lento, quase como montar um quebra-cabeças. Quando a última peça foi colocada, o interior do baú estava completamente transformado. O verde escuro do veludo criava um contraste belíssimo com o brilho quente da madeira exterior. O interior agora era um espaço acolhedor e protetor. O cheiro suave da cola de artesanato se misturava ao de óleo de linhaça, mas logo se dissiparia. O baú foi deixado aberto mais uma vez para que a cola pudesse secar completamente. O que antes era um interior de madeira crua e empoeirado, agora era um ninho macio, pronto para guardar coisas com cuidado. O ato de forrar o baú foi o último grande passo da restauração, um gesto de hospitalidade para os objetos que ele um dia guardaria. Enquanto a cola do forro secava, a atenção se voltou para os únicos itens que o baú guardava quando foi encontrado no armário. Não eram tesouros, mas pequenos fragmentos de tempo que haviam sido colocados ali e depois esquecidos. Estavam sobre a escrivaninha, esperando. Havia um pequeno maço de cartas, amarradas por uma fita de seda desbotada, algumas fotografias em branco e preto e uma única pedra de rio, lisa e escura. O objetivo agora não era decifrar seus significados, mas simplesmente organizá-los, limpá-los e prepará-los para voltar a seu lar novo. O trabalho começou com a pedra. Era um seixo simples, de formato oval, polido por incontáveis anos de correnteza. Estava coberta por uma fina camada de poeira. Foi levada até a pia do banheiro e a água fria correu sobre ela. Com os dedos, a poeira foi esfregada, revelando sua cor verdadeira, um cinza escuro profundo, com finas veias de quartzo branco que pareciam raios congelados. A sensação da pedra fria e molhada na palma da mão era agradável. Depois de limpa, foi seca com uma toalha macia e colocada sobre a mesa para terminar de secar ao ar. Seu peso era confortante, uma pequena âncora de solidez. Em seguida, as fotografias. Eram apenas 3. A primeira mostrava uma casa de campo com uma grande árvore na frente. A segunda, um grupo de pessoas sorrindo, sentadas em um piquenique. A terceira era um retrato de uma mulher jovem com um olhar sereno. As imagens estavam um pouco amareladas nas bordas, mas a qualidade ainda era boa. Com uma escova de cerdas muito macias, como as usadas para lentes de câmera, a poeira foi gentilmente varrida da superfície de cada foto. Não havia necessidade de mais nada. Eram frágeis e o simples ato de remover a poeira já era um gesto de preservação. Elas foram empilhadas cuidadosamente com a imagem da casa por cima. Por último, o maço de cartas. A fita de seda que as amarrava estava frágil. Com cuidado, o nó foi desfeito. A fita foi esticada e alisada com os dedos, depois dobrada e guardada ao lado.
As cartas estavam em envelopes finos, o papel um pouco quebradiço. Os selos eram antigos e a caligrafia no endereçamento era elegante e inclinada. Não havia curiosidade em ler o conteúdo, o importante era a sua existência, o fato de terem sido escritas e guardadas. O gesto de cuidado foi simples: verificar se estavam em ordem, alinhá-las e decidir como guardá-las. A fita original parecia muito frágil para ser usada novamente. Em uma gaveta foi encontrada uma nova fita, de cetim, na mesma cor verde floresta do forro do baú. O maço de cartas foi amarrado com a nova fita. O laço foi feito com simplicidade, firme o suficiente para manter as cartas juntas, mas sem apertar demais. O verde da fita nova parecia conectar os conteúdos ao seu recipiente. Agora, todos os elementos estavam prontos. A pedra estava seca e lisa, as fotografias limpas e empilhadas, as cartas unidas por uma nova fita. Não eram mais itens soltos e esquecidos, mas um pequeno conjunto organizado. Eles foram dispostos lado a lado na mesa, esperando que o interior do baú estivesse completamente seco. A tarefa não foi sobre o passado que eles representavam, mas sobre o presente de trazê-los de volta à ordem. Era um ato de arquivologia silenciosa, preparando as memórias para um descanso mais digno. A tarde começava a se transformar em crepúsculo. A luz que entrava pela janela já não era dourada, mas de um tom suave e azulado. A cola do forro de veludo estava seca. Um toque suave com a ponta do dedo confirmou. O tecido estava firme, sem nenhuma área úmida ou pegajosa. O interior do baú estava pronto. O cheiro de cola havia se dissipado, substituído pelo aroma sutil da madeira oleada e do veludo limpo. A fase de trabalho intenso havia terminado. Agora começava a fase da contemplação e do uso. O baú foi cuidadosamente levantado da manta no chão. Seu peso parecia o mesmo, mas a sensação era diferente. Não era um objeto pesado e desajeitado, mas algo sólido e bem acabado. Ele foi levado até uma estante baixa de madeira que ficava do outro lado do quarto. Havia um espaço vazio ali, entre uma pilha de livros e um pequeno vaso de planta. Era o lugar perfeito. O baú foi colocado nesse espaço. A madeira escura e rica do baú contrastava de forma bela com a madeira mais clara da estante. Ele não parecia mais um objeto fora de lugar, parecia pertencer àquele ambiente. Com o baú em seu novo lar, era hora de devolver seus pertences. Primeiro, a pedra lisa foi colocada em um dos cantos. O som que fez ao tocar o fundo de veludo foi quase inaudível, um baque surdo e macio. Depois, a pequena pilha de fotografias foi colocada ao lado da pedra. Por fim, o maço de cartas, amarrado com a fita verde, foi acomodado no espaço restante. Os objetos não preenchiam o baú, ocupavam apenas uma pequena parte do fundo, deixando muito espaço livre. Mas agora estavam organizados, protegidos pelo veludo macio. A tampa foi fechada. O som do fecho foi suave e preciso. A chave de latão, agora brilhante, foi inserida na fechadura e girada. Um clique metálico e discreto confirmou que o baú estava trancado. A chave foi deixada na fechadura, como um adorno final. O trabalho estava completo. Um passo para trás foi dado para observar o resultado. O pequeno baú, agora parte da decoração do quarto, irradiava uma aura de calma e cuidado. A luz suave da sala refletia-se no latão polido e na superfície acetinada da madeira. Os entalhes de videira na tampa pareciam mais profundos e detalhados. O que antes era um objeto esquecido e coberto de poeira no fundo de um armário, era agora um ponto de beleza silenciosa no quarto. Sentado em uma poltrona próxima, o olhar repousava sobre o baú. Não havia um sentimento de euforia ou grande orgulho, mas uma satisfação tranquila e profunda. A satisfação que vem de um trabalho bem feito, de trazer ordem ao caos, de cuidar de algo pequeno.
Cada etapa do processo passou pela mente como uma lembrança agradável. A primeira limpeza, o aperto dos parafusos, o brilho do latão, a suavidade da madeira lixada, a cor profunda do óleo, o toque do veludo. Cada gesto havia contribuído para aquele momento de quietude. O baú não era mais apenas um objeto. Era o resultado de horas de atenção e paciência, um testemunho de que o cuidado pode transformar o esquecido em algo belo. A noite chegou suavemente. Lá fora, o céu escureceu por completo, e os únicos sons eram o cricrilar distante dos grilos e o murmúrio do vento nas folhas. Dentro do quarto, uma pequena luminária de mesa foi acesa, lançando uma luz quente e circular que deixava os cantos na penumbra. O baú, em sua prateleira, captava essa luz de forma discreta. O brilho do latão era um pequeno ponto dourado na quietude do ambiente. A manta usada para o trabalho foi dobrada. As ferramentas foram limpas e guardadas em sua caixa. Os panos usados foram colocados para lavar. Não havia mais nenhum vestígio do processo de restauração. Apenas o resultado final, perfeitamente integrado ao quarto. O ambiente estava em paz. A tarefa havia criado sua própria ordem, que agora se estendia a todo o espaço. O tic-tac do relógio na parede parecia mais lento, marcando um tempo que não tinha pressa. O ar no quarto estava parado e fresco. O olhar se movia lentamente pelo espaço, passando pelos livros na estante, pela planta com suas folhas escuras e sempre voltando ao pequeno baú. Ele era um ponto de estabilidade, um objeto que havia passado por uma jornada e agora descansava. Não havia mais nada a ser feito. O ciclo estava completo. Do desequilíbrio do esquecimento à harmonia do cuidado. A satisfação não estava em um grande final, mas na simples presença do objeto restaurado. Era um lembrete silencioso de que a beleza, muitas vezes, reside nas coisas simples, e que dedicar tempo e atenção a elas é uma forma de cultivar a calma. A respiração se aprofundou, acompanhando o ritmo tranquilo do quarto. A luz da luminária criava sombras longas e suaves. O baú guardava suas pequenas memórias em seu interior forrado de veludo e, por fora, oferecia sua presença serena ao ambiente. Ele ficaria ali, testemunha silenciosa das noites e dos dias que viriam, um pequeno guardião da ordem e do cuidado. A história terminava ali, não com um ponto final, mas com uma pausa, uma respiração longa e tranquila na quietude da noite.